estava dizendo, o Ricardo é um palestrante internacional, é um estrategista de marca pessoal, tem aí uma caminhada muito bacana com relação a apoiar empresas, profissionais, não só aqui no Brasil, nesse quesito da marca pessoal. O Ricardo está aqui conosco, além de palestrante, além de consultor, também é professor aqui da Sustentare, no módulo de sprint de carreira. E ele vai falar um pouquinho aí sobre a questão de carreira em foco e todos esses desafios que nós estávamos falando até agora. Ricardo, seja muito bem-vindo, o espaço é teu. Por favor, você defina como que você gostaria de estar conduzindo, né? Um bate-papo, nós tínhamos conversado. Se você gostaria que as pessoas fizessem as perguntas ao longo da tua fala ou deixássemos mais para o finalzinho, aqui você manda, meu jovem. Bacana, Cidral. Que oportunidade bacana aqui de compartilhar conhecimento com gerações distintas, né? E, consequentemente, se eu vejo aqui pessoas de distintas gerações, a gente tem percepções com relação à nossa vida pessoal e à nossa vida profissional também de uma maneira diferente. E isso, consequentemente, impacta nossos liderados, nossos líderes, nossas famílias, né, e nossas convivências, assim como a nossa forma de comunicação e a nossa narrativa. Então, todos que estão aqui ficam completamente livres para perguntar, mandar no chat aí, e a gente pode, assim que for vendo, por vezes já engatar no nosso próprio contexto e fazer os esclarecimentos. Quando não for o tema da vez aí, a gente pode deixar para o final, mas fiquem à vontade para interagir, se concordam, discordam, suas observações, se já passaram por algumas situações que a gente vai relatar aqui, inclusive na sua vida pessoal e profissional, e isso que, de certa maneira, transforma a live num organismo vivo. Porque quando a gente fala uma das grandes tendências das marcas corporativas e marcas pessoais daqui para frente é a formação de comunidades, e a Sustentare Escola de Negócios é uma grande comunidade de pessoas que são outliers, como eu costumo dizer, Cidral, são aquelas pessoas que querem sair fora da curva, né? Aquele ponto fora da curva. Consequentemente, a gente aqui encontra uma comunidade de profissionais que também prezam lifelong learning, ou seja, o aprendizado constante, mas o aprendizado lifelong learning não existe sem ter processos. Isso é algo para ficar aqui realmente já como um primeiro aprendizado. Muita gente se fala, né? Não, porque eu faço vários cursos e eu nunca paro de aprender, eu sou um lifelong learner. Só que se a pessoa não colocar isso dentro de um processo e uma estratégia, né, muito bem definida, aquele conhecimento, na verdade, nunca se torna desta maneira. Se transforma apenas como uma informação. E que essa informação não vira conhecimento e jamais virará sabedoria. Então, o que eu gostaria de começar aqui, as provocações, quando a gente traz essa live no sentido do tema de habilidade express e o que hoje o mercado de trabalho está precisando, é que eu gosto de dividir as minhas próprias capacitações, as minhas próprias habilidades e o meu próprio plano futuro, que na verdade é o que interessa é o daqui para frente, não o que já passou, porque é a única coisa que eu tenho capacidade de transformar. O passado tem a maneira, não como eu transformar, mas como eu entendo ele e como é que eu lido com ele dentro da minha vida. Mas com o meu futuro, aí sim eu consigo, de certa maneira, agir. E como eu costumo citar muito pensamento estoico, Cidral, ou seja, estoicismo, o que eu não posso mudar, eu não pode me trazer ansiedade e aflição. Ou seja, se eu olhar para o meu passado, de fato eu não consigo alterar muita coisa, a não ser como eu percebo e como trago aqueles ensinamentos para tornar o meu futuro um tanto melhor. E quando eu transformo os planos, né, que eu tenho daqui para frente, eu divido isso na minha vida profissional em 3 eixos. As minhas habilidades técnicas, ou seja, as chamadas hard skills, que grande parte aqui foi muito imputado, até pressionado pelos pais de ter grandes habilidades técnicas, porque senão o professor ou próprios seus pais falavam que você não ia ser ninguém na vida.
se você não tivesse aquele diploma, aquele curso, aquela especialidade. Ou seja, era a sociedade, mas principalmente a docência, ele pregando que você tinha que ser ultra especialista. Eram suas chamadas hard skills, ou seja, habilidades técnicas. Segundo eixo de desenvolvimento são as chamadas soft skills. E quem aqui é baby boomer X ou Y não tinha escutado a expressão soft skills provavelmente antes dos últimos 5 anos. Né? E aqui, aí eu faço até uma pergunta se quem quiser colaborar no chat, para a gente saber a geração de quem está aqui. Porque, por exemplo, baby boomers são aqueles que nasceram após a Segunda Guerra Mundial até o comecinho da década de 60, 61, 62, aí no máximo. Se alguém aqui é baby boomer, preenche ali, ó, eu sou, Douglas, baby boomer, bota lá a sua geração. Quem aqui for geração X são os que nasceram aí de 62 até o final da década de 80. Ó, por exemplo, o Hernandes está falando, ó, 65 anos, o Hernandes é baby boomer raiz, né? Ou seja, 65 anos ali, mais baby boomer que isso, impossível, ok? É o cara que pegou aí, né, aquele avanço aí do... Ó, o Samir também é 76 anos. Se o Hernandes era baby boomer, o Samir nem se fala, né? O pessoal completamente raiz. É o pessoal que eu digo que não comia abelha, não comia mel, comia abelha. Né? Não era o pessoal que não tinha moleza, não tinha frescura, então realmente era o pessoal que passou aí algumas dificuldades. Ou, na verdade, são os profissionais que prepararam um terreno para a nossa vida, Cidral, ser um pouco mais fácil hoje em dia. Né? Temos já 2 representantes aqui. Depois, na geração X, é aquele profissional que nasceu ali do começo das décadas de 60 até o finalzinho da década de 70, comecinho da década de 80, melhor dizendo, até 80, 81, isso é geração X. Okay? Ó, o Emerson, por exemplo, preencheu aqui, Paulo também. Aí, logo depois, eu acho que grande parte aqui até deve ser de Joinville, né, Cidral? Terra da Sustentar, Escola de Negócios. Então, o pessoal geração X aí devia andar onde? Lá na metrô? O quê? Não sei, o Excalibur, o que existia naquela época aí que o pessoal fazia os passinhos, né? Era a época dos menudos e dos dominós. Essa era a típica geração X. Aí, depois veio a geração Y, que são chamados milênios, ou seja, o Emerson metrô. E eu conheço, Emerson, conheço a região. E aí, o que acontece aqui? O Helder, por exemplo, tem 37 anos. Né? O Helder já é uma transição da X para Y, ou seja, aquele pessoal que nasceu ali por 82, 83, até o finalzinho da década de 90. São chamados milênios, ou seja, também aquele pessoal que adorava um flashback, ou seja, é o pessoal que viu o grande boom do Michael Jackson, é aquele povo também que pegou aquela transição do LP para a fita cassete, da fita cassete para o CD, do CD para o pendrive que você comprava no posto de combustível, né? Daquela banda gauchesca, inclusive, okay? Os fandangueiros. Você comprava aquele pendrive pronto que você clicava no seu carro e mandava ver. Bom, olha quanta transformação, por vezes, em termos até do que aconteceu em termos de tecnologia, uma questão de 20, 30, 40 anos. E por que eu faço essa provocação? Porque quem é baby boomer, X e Y, que está aqui, inclusive, nessa live, falar em habilidades comportamentais, ou seja, mais bonito, vamos dizer, as chamadas soft skills, a gente não ouvia falar. E o porquê disso? Porque, na verdade, Cidral, a gente não foi educado nessas 3 gerações, e eu me incluo em uma delas, a gente não foi educado muito a ser menos ogro. A gente foi criado bem ogrinho e bem ogrinha, na verdade. Né? E o que acontece? A gente foi educado, inclusive, a ser chefe. Né? Então, ou seja, a palavra liderança, liderança tinha 2 coisas que a gente ouvia falar. Líder, que era uma marca, e alguns conhecem, né, marca líder de mercado, ou então quando a gente falava em campeonato brasileiro. Putz, meu time é líder. E aí eu posso dizer bem à vontade que meu time era líder em muitos campeonatos até o final dos anos da década de 90. Depois foi só tristeza que eu sou vascaíno, e aí vocês já imaginam que eu não liderei mais coisa alguma na minha vida, né? Cidral também. Então a gente só teve tristeza e uma alegria em 2012, o resto foi só choro, é que nem Joinville, Campeonato Brasileiro, Série A. Subia e descia, subia e descia. Era uma montanha-russa do Beto Carreiro.
E aí, quando que eu faço, e por que eu faço essa provocação? Porque nós não fomos educados, nessas 3 gerações, de fato, para ser líderes. A gente foi educado a ser chefe, depois de chefe nos falaram que a palavra da moda era que a gente tinha que ser gestor, muitos lembram disso. Então, quantos cursos existiam há 20, 15 anos para a gente ser gestor? Né? Capas de revistas, inclusive, eram muito nessa perspectiva, usando essa palavra. Gestão era o termo da moda. Okay? E era o sonho também da nossa geração, depois de chefe, se tornar um gestor, porque aquilo era chique. Agora, o que acontece? Oi, Cidral, pode falar. A tua fala aqui me deu um insight aqui, né? Temos aí, conforme você bem instigou, baby boomers, geração X, geração Y, né? E tantas outras que estão aqui no espaço. Agora, frente a toda esse impacto, né, da transformação social, como é que você consegue analisar essa questão dessas habilidades que você está comentando nesses 2 conceitos de reskilling e upskilling, né? Só para a gente, todo mundo está aqui na mesma página, o reskilling é quando você requalifica, né? Você busca uma habilidade totalmente nova. Então, por exemplo, administrador, né? Com o impacto da tecnologia, dos dados para tomar decisão, você tem que ter uma requalificação em termos estatísticos para que você possa entender e tomar as decisões mais baseadas em dados. Isso é o reskilling. E o upskilling é dar aquele up no teu conhecimento, né? A partir de algo que você já conhece. Então, Dal Bosco, frente a todo esse conjunto de gerações que estão aqui na live, como é que você poderia estar dando uma dica aí para que as pessoas possam estar implementando o reskilling e o upskilling? Primeiro passo, Cidral, eu costumo dizer o seguinte, independente dessas 3 gerações, independente da sua necessidade de reskilling, upskilling e lá vai, hoje pouco vai adiantar isto no mercado se você não for percebido pelo próprio mercado, que é o terceiro eixo. Então, o que acontece? As pessoas, nós, né, e eu me incluo dentro disso, a gente ficou anos, décadas, posso dizer, investindo muito em hard skills e soft skills. Mas hoje em dia, se a gente não preencher um terceiro eixo, né, toda essa nossa reciclagem constante de conteúdos, ela não é percebida por quem a gente quer impactar. Por exemplo, um RH, um headhunter, alguém queira comprar o nosso produto, o nosso serviço, alguém queira estabelecer uma parceria comercial. E esse é o terceiro eixo aqui que eu posso dizer que vai puxar muito as decisões dos nossos acadêmicos, as decisões dos profissionais, de como, quando e com quem se atualizar. Porque hoje em dia não dá mais apenas para o aluno, independente da geração, ele simplesmente dizer que ele quer fazer uma capacitação porque há 20 ou há 10 anos pregaram para ele que era importante. Ou seja, ele está completamente fora do mercado se ele ainda acha que isso é estar consciente do que é preciso fazer para alcançar e impactar mercados, principalmente no tal do mundo Bunny e mundo VUCA. Consequentemente, um profissional que realmente tem uma visão de futuro e que vai ser muito bem requisitado é o que sabe frequentar, Cidral, muito bem esses 3 eixos, as hard e as soft skills, e isso tem total conexão, como você bem alertou, ou seja, o profissional que dentro desses 2 eixos não estiver numa reciclagem constante, está fora naturalmente do mercado, já estava. Então, ou seja, ainda mais agora a reciclagem, ela é primordial e ser acompanhado por pessoas ou instituições que passem confiança e guiem este profissional também é fundamental. Agora, se este profissional não construir um terceiro eixo, e se ele ainda não tem, né, esse terceiro eixo, ou seja, de como é que ele pode ser percebido pelo mercado, e de fato aqui, se preocupando com o seu próprio marketing pessoal,
dentro da sua comunidade aqui principalmente digital hoje em dia, que faz com que o seu nome vá em frente de uma maneira mais vasta, esse cara ele está completamente fora desse jogo. Então, quando um profissional que está agora aqui nos escutando, ele for planejar aí as suas ações estratégicas de carreira, a partir deste momento, comece a sempre pensar, opa, eu não vou alocar apenas minha energia, meu tempo, meu investimento, às vezes em uma soft skill, ou apenas numa hard skill, ou apenas como o mercado me percebe. O equilíbrio entre ações dentro, né, deste triângulo aqui, dessa tríade de sucesso, é que fazem com que este profissional, ele diminua cada vez mais o hiato que existe entre o que ele de fato é e como o mercado percebe ele. Quanto menos você diminuir, né, este espaço, ou seja, o que você quer representar é de fato quem você se conecta, quem você simplesmente consegue se ver e, de certa maneira, ser até autêntico dentro do seu próprio propósito de vida, aí sim você tem muita conexão e identificação com relação à sua própria marca pessoal, do que você faz, para o que você veio e de que maneira você consegue gerar valor. E quando eu consigo gerar valor por meio da minha capacidade comportamental, minhas habilidades técnicas e do modo como eu quero impactar o mercado, ou seja, se eu consigo gerar valor por meio desses 3 eixos, Cidral, é a fórmula perfeita que eu posso dizer, pela minha experiência e vivência e guiando profissionais de diversos continentes, é a fórmula perfeita para a gente ser valorizado. Hoje, se você trabalhar em apenas um eixo, né, a moda é soft skill. Não, porque a moda é você aprender a ser empático. Vai ser empático no mercado apenas, né? E não entrega por meio da sua habilidade técnica, para de fazer as suas formações, para de se capacitar tecnicamente, para de ser percebido de uma maneira adequada, ver se você consegue aguentar aquela imagem por muito tempo. Não consegue. Então, essa tríade ela tem que trabalhar, eu digo até muito mais em harmonia do que em equilíbrio. Ou seja, é que nem uma banqueta. Né? Não tem banqueta que vai ficar em pé com 2 pés. Com 3 a gente já começa a se equilibrar. Se você falhar em um desses 3 eixos, aí você vai perceber que oportunidades na carreira, negócios, convites, passam a não aparecer nem em quantidade, nem em qualidade. Pelo simples motivo de que você está entrando em déficit em termos de alguma dessas entregas. Só que nas nossas gerações, aquelas 3 que eu enfatizei, inclusive aqui no começo da nossa live, né, os baby boomers, X e Y, ninguém nos ensinou isso. O eixo 2 e o eixo 3, se vocês perceberem, quem daqui teve isso, né, lá no seu colégio, lá no começo daquela sua faculdade tradicional há 15, 20, 30 anos? Por quê? Mas não foi uma culpa daquela sociedade educacional, por exemplo. Era porque o mundo não se abria para aquilo. Ou seja, ninguém dessas 3 gerações aqui foi de maneira vasta capacitado para ser menos ogro, ou melhor, para liderar de forma mais assertiva, ter uma comunicação mais empática e você, de fato, ser um cara bem quisto aí pela sua comunidade. Ou seja, a gente não aprendeu isso, assim como o mercado não nos ensinou as soft skills, o mercado também, né, educacional, típico, lá de anos atrás, não nos ensinou a como ser percebido no mercado. Agora, ainda bem que escolas de negócio visionárias, Cidral, hoje em dia trazem informações, trazem conteúdos gratuitos e outros pagos, ou seja, para possibilitar com que o estudante, para possibilitar com quem realmente quer de fato ter um processo de aprendizado contínuo na sua vida, ou seja, ser um lifelong learner, comece a aplicar energia, tempo, investimento em ações que equilibrem os 3 eixos que até então as pessoas, de certa maneira, relaxaram dentro da sua ambiência profissional. Olha só que bacana. Nessa do ambiente, porque quando eu falo em ambiência profissional, a gente traz também não só as habilidades que você se desenvolve em teoria e prática no seu mercado, mas as próprias conexões que você acaba estabelecendo lá dentro daquele seu setor. E olha só que importante isso, porque quem que lhe indica para uma posição?
Quem que lhe indica para uma nova venda? Quem que lhe indica, de fato, para uma oportunidade na carreira que seja apetitosa? Não é alguém que simplesmente nunca viu você, cruzou pelo indivíduo agora na metrô, nem sei se existe mais, ou se cruzou por você na Visconde de Toné e olhou o seguinte: olha fulano, olha fulana, fui com a sua cara e estou lhe indicando para a vaga como CEO lá na companhia que eu trabalho. Ou seja, as pessoas que lhe indicam conhecem você, sentem segurança, confiança, ou seja, você está numa ambiência adequada para possibilitar um novo passo na carreira e subir na sua escada hierárquica corporativa. Então, aqui, vocês precisam prestar muita atenção e, inclusive, se dar de maneira muito sincera, Cidral, uma nota nesses 3 eixos. Ou seja, e essa dinâmica, quem quiser contribuir, pode, inclusive, contribuir no chat. Se questione, na minha habilidade técnica, na minha área, se eu sou um especialista em engenharia automotiva, em mecatrônica, em engenharia civil, em agronomia, em RH, ou seja, de 0 a 10, em termos de capacitação técnica, onde é que eu estou nesse nível? E cada um vai se dar uma nota, né? Não estou falando que o mercado daria para você, mas qual a sua nota? Geralmente a gente dá uma nota até maior do que o mercado nos daria, ok? Agora, porque poucas pessoas querem reconhecer e mexer no vespeiro de que é preciso fazer mais. Porque dói. Estudar dói. Se inscrever num curso dói. Levantar do sofá dói. Estar aqui na live dói. São 32 pessoas de 160 inscritas. Okay? Para 130 que não vieram, né, vamos dizer assim, okay? Alguma coisa era mais importante do que a carreira deles. E não tem problema nenhum. Toda live é da mesma maneira. As pessoas colocam prioridades na vida delas e isso significa escolhas. Não tem nenhum problema você fazer escolhas desse tipo, desde que você depois não reclame que você não tem oportunidades que não chegaram. Eu não reclamo de ninguém que fale que quer ver toda noite Netflix, séries completas dos programas favoritos e dos filmes favoritos. Tem lá. Não tenho nem nada contra com relação a isso, nenhuma objeção. Desde que depois não fique enchendo o saco do Cidral, do Dal Bosco, do Helder, do Hernandes, do Ricardo, do Santinho, do Emerson, e lá vai, né? Com relação a que não teve oportunidades na vida, porque ele fez menos, mas querendo mais. Então, aqui a observação, e já passo a palavra para você, Cidral. A provocação que eu faço é: qual é a nota que você se daria pelas habilidades técnicas? Depois, qual é a sua nota de 0 a 10 que você se daria pelas tais soft skills? Né? Ou seja, que aprendemos aí a ser um pouco mais acessíveis, um pouco menos ogros no mercado. E terceiro aspecto, qual é a nota que você dá para o seu marketing pessoal? Ou seja, como você é percebido no mercado. Se a sua nota, porque o total é 30, se a sua nota está um tanto distante disso, tá? Não bateu aí pelo menos 26, 27, 28, 29, 30 a pontuação, aí essa live já valeu a pena. Porque saber o estágio com relação a isso lhe dá a seguinte oportunidade de melhora. E aumentar o nível de consciência, isso é muito importante, por exemplo, que a Sustentária está fazendo essa noite com vocês. Ou seja, dando a oportunidade de reflexão, no sentido de, caramba, realmente nesse eixo eu preciso melhorar. Porque às vezes eu tenho um 10 lá em habilidade técnica, mas o mercado não vê nada desse 10. E aí eu fico puto, Cidral, né? Quando eu vejo, porque Dal Bosco lá no Instagram tem um cara que é 171, ele é um picareta, não sei o quê, mas ele vende muito na minha área. E agora, por que será que esse cara, que não tem robustez técnica, e que muitas vezes, né, você tem uma qualidade técnica muito melhor do que esse cara, tem uma experiência, tem uma jornada muito mais robusta do que ele ou ela, por que eles vendem e você não? Só tem uma explicação aqui, Cidrão. Porque a sua marca pessoal é uma bosta. Sua marca pessoal é realmente fraca, eu tenho que ser sincero com você. Agora, a grande parte positiva aqui dentro disso é o seguinte,
é que isso tem cura, isso tem salvação, isso dá para reverter dentro disso. E por vezes tem que trazer isso de uma maneira direta. E eu também, eu tenho várias coisas que eu sou ignorante, eu tenho várias coisas que eu não sei, e tenho várias coisas que eu também falho. Só que a partir do momento que eu me torno consciente daquela falha, aí eu não repito mais. Aí eu vou para cima, aí eu crio um plano, aí eu busco pessoas que sabem, aí eu busco instituições e eu faço a minha virada de habilidade daquilo que eu vi que eu estava falhando. Mas muitas vezes eu não via, pessoal, porque eu estava no inconsciente coletivo. Eu estava no chamado efeito manada. Sou igual a todo mundo, faço o que todo mundo faz, ando para onde todo mundo vai. Consequentemente, a minha entrega é igual a quem? Igual a todo mundo. Não tem como ser diferente. Se na nossa carreira, se no nosso dia a dia, o meu input, o começo das minhas ações numa segunda-feira são iguais que eu tive na sexta, na quinta, na quarta, na terça e na segunda da semana passada, não tem como hoje, 20 horas, aqui nessa live, o seu resultado de vida ter sido diferente. Não tem como você ter tido oportunidades milagrosas, maravilhosas e espetaculares nos últimos dias se o seu input está sendo sempre o mesmo. Você não busca se melhorar e se capacitar tecnicamente. Primeiro eixo. Você não busca melhorar com relação às suas habilidades comportamentais. E você não busca, de certa maneira, também conseguir se projetar para ser bem quisto e bem visto pelo mercado, para, consequentemente, ter os melhores tickets e as melhores ofertas chegando na sua mesa. Fala, Cidral. Muito bom. Dal Bosco, uma coisa que você estava abordando, eu estava aqui refletindo, né? Justamente esse choque, né? Esse choque do futuro, que dá essa sensação de plena e absoluta desorientação trazida por essa vinda prematura do futuro, né? E é isso que eu entendo que boa parte aí do momento que o mundo passa, ela está nesse quadrante, né, de pressão. E aqui, além da marca pessoal, também é um alento aqui do nosso programa, está falando, abordando o aspecto do impacto da automação, por assim dizer, na vida do trabalho, os trabalhos mais vulneráveis a essa automação, né? Então, tentando fazer um olhar sobre esse tema, eu vejo que hoje o mundo, né, ele passa por uma grande pressão da classe média, saindo de uma pirâmide, um achatamento da classe média, e isso impacta por demais das competências, das habilidades que nós temos que desenvolver. Até um termo, né? O efeito Dumbbell, né? Dumbbell de Altere, né? Ou seja, essa pressão da classe média mundial. E aqui... Cidral, olha só fazendo até um contributo, eu achei fantástica a sua fala ali. Olha só que bacana, dentro desse nosso bate-papo. Porque cada vez mais que a gente tem a tecnologia avançando, a automação de processos, a automação em termos também de maquinarias, de engenharias e lá vai, cada vez mais o eixo 2 e o eixo 3 começam a ter ainda mais relevância para a diferenciação do profissional. Porque se a nossa capacidade técnica, ela começa, que a gente tinha há 10, 20, 30, 40 anos, muitas delas começam a ser substituídas, e aí o diferencial em termos de eu começar a saber mexer naquilo que veio em termos de tecnologia, né? Mas cada vez mais a gente é substituído de alguma maneira pelos tais dos robôs, ou mesmo as tais automações, soft skill e como você é percebido no mercado, ou seja, o seu marketing pessoal, aí mesmo que isso ganha relevância para que o seu eixo 1 tenha sentido e você seja visto, de fato, como alguém que pode liderar e não apenas ser liderado. Legal. E até para estar bem conectado com o que você acabou de falar, Dom Bosco, aí vários estudos, né? Dentre eles da The Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, fizeram um estudo onde mostra
o maior grau de vulnerabilidade à automação. E o compêndio desse trabalho, ele está em graus de ameaça. O graus de ameaça em forma de valor, ou seja, como que aquilo é entregue, o conjunto de core skills, o grau de ameaça. Então, um exemplo para poder estar dando aqui o conceito, né? Os trabalhos que continuarão ser duráveis, né? Ou seja, tanto as habilidades quanto a forma de entrega de valor são muito difíceis ou é muito caro, né? Você automatizar. Um exemplo é o eletricista, o encanador. Agora, pegando um caso extremo, onde o grau de ameaça da forma de valor ele é muito alto e o grau de ameaça dessas core skills também são altas, nós temos aí profissões, atividades em pleno risco, né? Um exemplo típico é o atendente de pedágio, né? Então, levando em conta quão substituíveis são essas core skills e quanto que a mudança impacta a forma de valor, quais seriam os principais dicas que você dá para justamente nós podermos sair, né, mais fortes em termos de uma visão das skills a serem trabalhadas, a marca pessoal, nesse contexto de vulnerabilidade à automação? Bacana. O primeiro passo que é aí que eu alerto aqui em termos de tornar o profissional um pouco mais consciente é ele ter a consciência de que aquela típica carreira de trabalhar 40 anos como um engenheiro, como um executivo e lá vai, e depois se aposentar, abrir a sua consultoria ou ser conselheiro de uma empresa, já era. Aquela era de ouro dentro das corporações. Se você está com esse tipo de expectativa, né, pode começar a tirar o cavalinho da chuva, porque você pode até morrer ainda ter este modelo de trabalho dentro do seu segmento ou dentro da sua empresa. Mas o seu risco em termos aí de sobrevivência dentro do ambiente corporativo é muito grande. Então, o primeiro passo, né, o que vai acontecer como uma das grandes tendências das profissões, na verdade, é você não ter uma profissão, mas, na verdade, você ter um estilo de vida onde uma atividade não basta, inclusive, para você se sustentar. Ou seja, o profissional do futuro, ele terá funções, sim, uma, duas principais, mas ele terá microfunções em paralelo à ação deles. Vou dar um exemplo. Você, por exemplo, é funcionário de uma empresa, você atua também como palestrante, você atua muitas vezes como escritor, você produz conteúdo nas redes sociais, você trabalha como conselheiro, você dá apoio a uma entidade que você ajuda, você faz parte de um grupo de network, organiza evento, você lança o seu livro, ou seja, podem ser atividades desconexas ou conexas. Dal Bosco, mas se este é o futuro das profissões, ou seja, estarem cada vez mais fragmentadas, vamos dizer assim, e uma área invadindo o espaço da outra, né? A gente vê isso na própria área da saúde hoje em dia, pega procedimentos que antes só médicos podiam, hoje em dia biomédico, enfermeiro, dentista, podem fazer aquilo também. E essa tendência que já existia na Europa, já existia nos Estados Unidos, cada vez mais chegará no Brasil, não só na área da saúde, mas em diversas profissões, uma área invadindo, entre aspas, o espaço que era tão protegido pelo outro, né, profissional. E, consequentemente, seus riscos também aumentam se você não estiver preparado. E dentro disso, vai começar a acontecer uma pulverização de atividades desses profissionais no sentido de, se eu quiser ser apenas o ultra especialista e acreditar que aquela minha única fonte de renda é a que eu farei nos meus próximos, não é nem 10, 20, 30 anos, mas nos meus próximos 3 ou 5 anos, eu estou completamente lascado com relação a isso. Porque basta vocês se perguntarem aqui, quem tem uma segunda, uma terceira atividade, ou mesmo a sua principal, como era, não é há 10 anos, mas como era há 3, 4 anos, e como é que é agora em termos de perspectiva. E quais aqui, se eu perguntar, vai falar que
Nossa, a perspectiva da minha carreira, da minha área de negócio só melhorou da Aumusco. Quem? Né? São poucos. Grande parte vai dizer, caramba, tá mais acirrado, cara. Caramba, parece que tá mais difícil. Poxa, da minha área tá tendo invasão por tudo que é lado da Aumusco. Ou seja, se este já é o cenário claro, objetivo, né? Quem dirá que vai ter uma reversão para um modo completamente contrário, regulado, restritivo, né? Exclusivo, como muitas profissões foram, cada uma protegendo a sua área do jeito que dava aí nos últimos 20, 30, 40 anos. Ou seja, a pulverização de profissões tende a ser cada vez mais esmiuçada, inclusive a falta de definição do profissional com relação a quem ele é quando lhe perguntarem no elevador o que você faz. Muitas vezes, uma profissão que precisa de um número para exercer aquela atividade, ainda por vezes você vai poder se dizer, não, eu sou engenheiro civil, eu sou médico, eu sou advogado, porque você ainda tem um número para poder exercer aquilo. Agora, outras atividades onde você não precisa daquele registro frente a um conselho ou uma associação para desempenhar aquela atividade laboral, essas atividades vão estar cada vez mais pulverizada dentro de multissegmentos. E aqui, ainda mais, então, em termos de skill, Cidral, o que é fundamental é a conectividade entre os profissionais, ser percebido e ter uma visão multicultural e multidisciplinar para que possibilite essa visão constante do que é preciso evoluir. E quando a gente fala aqui em evolução, eu não posso deixar de citar, sim, a busca de formações, capacitações constantes que o profissional tem que buscar, mas também o aumento de consciência do que é preciso se fazer, mesmo que aquilo doa em termos de ação e atividade a que o profissional tem que começar a se submeter. Porque nós, profissionais, a gente tende a ser negligente em algumas ações e, consequentemente, a gente acaba não alcançando os resultados que a gente espera. Quando eu vejo, Sideral, alguém com uma marca pessoal fraca, por exemplo, hoje, e ainda mais se a pessoa não tiver habilidades comportamentais que hoje o mercado exige, e também não tem habilidades técnicas, é muito fácil saber como é que vai ser o futuro dessa pessoa. Não precisa ser nenhuma, sabe, não precisa ter nenhuma bola de cristal para a gente conseguir prever como é que vai ser o futuro da carreira daquela pessoa. Basta olhar para a marca pessoal do fulano ou da fulana hoje. Simples, né? Simples, direto, cartesiano. Fácil prever, estabelecer cenários na vida de uma pessoa, e aí eu posso dizer, felizmente, né, por ser estudioso, por projetar também pessoas, etc., não erro, há anos em termos de previsão com relação ao futuro de muitos dos profissionais aí que acompanham. Por causa que é muito simples quando você começa a ver e avaliar os 3 eixos dessa pessoa e, consequentemente, você já começa a entender também o que surgirão de oportunidades formais e informais na vida dele ou dela daqui para frente. Quer falar, Sidrão? Eu lembrei de um ponto que existem 2 dias divinos, né, na vida. Foi o Mark Twain que explicou. O dia que você nasce e o dia que você descobre para que foi que você nasceu, né? E isso aí está muito conectado com felicidade e está muito conectado com essa marca pessoal, com a tua entrega, com o teu envolvimento. E você falando me veio à mente a frase do Mark Twain. Sabe por quê, Sidral? Vamos pegar aí também, voltar à questão gerações. O que era considerado ser um profissional de sucesso? Quem puder colaborar aí, Samir, né, eu acho que o Hernandes, que era uma geração Baby Boomer, o que era ser considerado um profissional de sucesso para a geração Baby Boomer? Daí agora, quem é geração X, também preenche, quem puder, quem conseguir colaborar, o que era ser considerado um profissional de sucesso na geração X? Agora, quem aqui é millennium, os Y, o que, quando nós estudávamos também, eu sou uma transição ali de X para Y e tal, né?
Ou seja, o que nos colocavam como sucesso no colégio, na faculdade, lá vai, o que era ter sucesso. Eu me lembro que, inclusive, a minha professora virava para mim e falava o seguinte: olha, faz tal coisa, senão no almoço você não vai ser ninguém na vida. Até hoje, Cidral, eu quero encontrar aquela mulher de novo para perguntar para ela se ela foi alguém na vida, porque eu quero saber o que era o tal de ser alguém na vida. Porque se perguntar para o Cidral ser alguém na vida, o Cidral vai falar, além da realização profissional, várias questões de prazeres da vida que ele tem. Porque eu sei que o Cidral ele não troca o surfzinho na praia na prainha lá por muita coisa. E o Cidral ele sente um cara realizado porque ele consegue fazer isso, inclusive levando o pai dele para a praia. Olha que bacana. Quem diz para um Cidral que isso não é realização? É ou não é, Cidral? Quem diz que isso não é realização? Realização é percepção. Só que nós, dessas 3 gerações, a gente levou uma lavada de banco escolar, né? Onde realização era que o outro queria como fosse a nossa vida. E não, de fato, da nossa real capacidade em busca da excelência humana, como nós podemos ser para nós e para os outros em termos de geração de valor. E a gente interpretou aquilo como uma verdade absoluta, desgraçada, inclusive, uma verdade absoluta que nos encheu também de crenças limitantes, só que os nossos professores, pais e lá vai, eles não fizeram isso por mal. Não fizeram isso por mal, porque eles também era a verdade que eles escutaram. Inclusive, era a verdade da restrição, da escassez. Né? Ou seja, não se tinha a quantidade de oportunidades que se tem hoje em dia. Então, a verdade absoluta era aquilo. Né? Agarra no cipó que for possível, né? E vai até o final da vida junto com aquele barbante. Né? Ou seja, porque eles vieram, né, principalmente quem veio de geração antes de Segunda Guerra Mundial, de uma escassez muito grande, né, chamada geração perdida, né, oculta, e lá vai. Se tem ainda poucas informações, ou seja, se perderam, não tinha tantos dados históricos, assim como hoje a gente tem. Claro, comparando hoje em dia com qualquer rede social, né, Mark Zuckerberg tem mais informação do que um país tinha sobre o outro na Guerra Fria. Olha só que interessante, numa rede social. Eles têm mais informação do que um país tinha sobre o outro numa Guerra Fria. Né? E dentro dessa jornada, a gente começou, né, a trabalhar, a estudar, simplesmente achando que a única verdade era ser alguém na vida, conforme nos falaram a verdade deles. E aí a gente simplesmente, no olho do furacão, a gente, né, gira, trabalhou, e não parávamos para pensar o que de fato era ser um profissional de sucesso, ter uma vida de sucesso, ter uma vida realizadora. E olha só que bacana quando a gente vem, por exemplo, para um chat e que a gente começa a ver percepções. Né? Hernandes fala, ó, entregar a solução do problema existente. Né? Ou seja, o Emerson, vestir a camisa, ser comprometido. Aí quando a gente fala, pessoal, né, se a gente for o mais crítico ainda nas nossas gerações, porque vocês ainda estão passando toalhas, panos quentes aí, se a gente for para a nossa geração, ser sucesso era você ser CEO de uma grande empresa que viraria o seu sobrenome, né? E aí talvez você se aposentaria lá com 65 anos de idade, e aí talvez você ia morar em Balneário Camboriú, ok? Ou lá em São Chico, na sua casa de praia, e esperar os netinhos visitar você. Isso é o sinônimo, né, de vida bela, vida agradável, lá vai. Tanto é que a vida que propaganda de TV, algumas vende até hoje, né? O que é ser um casal de sucesso, uma família de sucesso? Ser um casal heterossexual que tem aquele cachorro amarelo chamado Golden Retriever, alguma coisa assim, cachorro todo feliz, e você ter uma criança sorridente, etc e tal, que não berra em restaurante, não faz escarcel, que não incomoda ninguém, etc, não dá aquele show à parte, todo mundo sorriso que nem propaganda de tampa de margarina. Vida realizadora era isso. Ou seja, nos pregava a cidade e você muito bem empregado lá por muito tempo dentro de uma companhia. E isso era ter sucesso. E ai de você se saísse daquilo. Ai de você se buscasse um trilho diferente deste que eu estou agora, né, pregando aí na sua mente. E talvez o chapéu está servindo. Porque assim como eu escutei, eu não tenho dúvidas que muitos de vocês também escutaram a mesma porcaria. Ou seja, né, que a única saída para a felicidade era esse que eu acabei de dizer. Agora,
Quando a gente cresce, a gente vai ficando um pouco mais maduro, aí a gente tem dois caminhos, Cidrão, né? Ou a gente fica mais inteligente e mais consciente, ou a gente fica mais burro e teimoso, né? E aí é o problema. Esse segundo cenário é que é o problema, né? Agora, quando a gente vai ficando mais consciente, que é o primeiro cenário, a gente vai ficando mais esperto, mais inteligente dentro dessa, né, deste filtro social que se chama vida, a gente vai tomando decisões mais assertivas e vai questionando se o que nos falaram e nos pregaram até hoje é a verdade absoluta. E quando a gente descobre que talvez existem mais de uma verdade, e a verdade do outro nem sempre é a mesma que a minha, que a verdade do outro nem sempre me serve, e de que a verdade do outro talvez não é adequada para a minha situação, aí eu começo, de fato, a começar, num primeiro momento, né, ter até talvez uma raiva, um rancor, um ódio, no sentido de, caramba, o que eu fiz com a minha carreira? Alguma coisa está errado dentro disso? Segundo passo, você tenta estabilizar isso de uma forma consciente, tipo, parei, que bom que eu estou percebendo isso, porque agora eu começo a ir buscar aí algumas ações em termos de investimento de dinheiro, de tempo, de energia, que possam fazer sentido para eu começar a encontrar aquela segunda vida que o Sideral muito bem falou, para o que eu vim para este planeta. E para um terceiro momento, aí sim você começa a construir, buscar as pessoas certas, as instituições certas, os seus mentores naturais, onde essas pessoas lhe guiarão para uma trajetória de fato de sucesso. Mas que sucesso é esse, Dal Bosco? O seu sucesso, para o sentido que você dá para essa palavra. E independente do que os outros achem se aquilo é sucesso ou não. Por isso, sucesso é algo muito particular. E se vocês forem ver o significado de sucesso no dicionário, vocês vão ver que aquilo diz alguma coisa e diz coisa alguma também. Porque é muito aberto. E se é aberto, simplesmente é porque você interpreta da maneira como você quiser, casa na sua vida e encaixa aí dentro da sua jornada da maneira como você acredita que seja mais adequada e mais relevante. E, consequentemente, mais realizadora. Então, na verdade, Cidral, quando a gente pensa em plano de carreira, em plano de vida, nada mais é aqui do que eu buscar a minha própria realização dentro da minha capacidade, em busca da minha excelência humana, em busca da minha evolução constante. E quando eu pego também uma própria projeção, que você inclusive mostrava, né, no começo da nossa live, número 77, que é a expectativa média de vida dos brasileiros hoje em dia, atualização de novembro de 2022, né? Se você fizer um cálculo aí, quantos anos lhe resta de vida, claro que eu desejo que todo mundo aqui viva aos 100, né? Mas a gente sabe que isso aí não vai acontecer. Então, se descubram aí alguma pílula mágica, Dalbos, mas os anos vão passando, a expectativa vai aumentando. Vai, a expectativa no Brasil a cada 10 anos talvez suba um ano por a cada década. Então a gente tá da mesma maneira, tá ferrado. Então, ou seja, quantos anos você tem ainda nessa jornada? Eu digo, se eu passar de 77 é lucro, porra, entendeu? Então, faço meu plano para 77. E por isso que eu me empenho, porra, me dedico, gero valor, sabe? Não entro em nada que não for para entrar de cabeça, senão eu digo não. Ou seja, quantos anos ainda lhe restam para você sair da toca, você sair da caverna, vir para a linha de frente, mostrar para o que você veio, mostrar para o mundo, de fato, quais são as habilidades técnicas que você tem, de que maneira você pode ir ao máximo das suas soft skills, das suas habilidades comportamentais, e arrumar um plano de marca pessoal, né? E trazer a sua imagem para frente para passar confiança. O que você está esperando, de fato, para começar a mudar isso? E é isso que a gente vai depois aí, né, vai ser anunciado também na Sustentário, é isso que a gente vai ensinar, essas reflexões e o que você pode fazer daqui para frente no sprint de carreira da Sustentário, onde a gente ensina como o profissional ele começa a dar passos sem perder tempo de maneira não estratégica. Porque eu digo o seguinte, Sideral, quando a gente vem aqui, faz uma palestra, uma live, a gente consegue dizer o que o profissional precisa fazer. O que, em termos de reflexões, a gente pode causar naquele indivíduo.
para que, de fato, ele possa se transformar para transformar os seus mercados. Agora, como eu faço isso? Qual é o passo a passo que eu preciso tomar? Aí a gente não consegue ter tempo numa palestra, numa live. E aí a gente faz isso no workshop, a gente faz isso numa formação. Então, realmente, quem aqui quer começar a não só repensar a sua carreira, mas, de fato, pensar ela de maneira estratégica, vai ter oportunidade de estar comigo de Cidral aí em frente, aí, logo, logo, no curto prazo, para uma ação bem bacana que a gente vai fazer pela Sustentável. Agora, o que eu queria deixar como uma reflexão aqui para todo mundo que está nesse bate-papo é, cada vez mais, a gente terá um perfil de trabalho onde o nosso próprio estilo de vida e a nossa busca pelas nossas realizações pessoais e profissionais, elas ditarão o que a gente vai fazer no segundo plano. Ou seja, como é que vai ser o nosso próprio trabalho. Agora, se vocês forem observar por não apenas décadas, mas séculos, olha como é que foram as nossas escolhas. O nosso trabalho, que ele era muito local, você trabalhava numa vila, você trabalhava numa cidade, não existia conectividade com outras pessoas e outros mercados. O que você escolhia para trabalhar é aquilo que ditava o seu estilo de vida. Ok? Era esse o movimento que acontecia. Ou seja, você se mudava, os filhos mudavam, tirava todo mundo do colégio, a esposa tinha que sair do trabalho, o esposo, etc. Todo mundo migrava por causa apenas daquela sua decisão de trabalho. Mas hoje já existem possibilidades que a gente não tinha até 20, 30 anos. E muitas das possibilidades hoje são, inclusive, permitidas por causa das redes sociais, da tecnologia, da web, lá vai o que tantos de vocês reclamam, inclusive. Hoje em dia, cada vez mais é possível o profissional ele escolher o estilo de vida que ele quer e, consequentemente, o trabalho dele passar a se moldar com relação a isso. Essa é uma das grandes tendências que a gente vai ver daqui para frente. Agora, Dal Bosco, para mim é fácil. Eu escolho como estilo de vida que eu quero morar numa cabana, né, no alto de uma montanha e descer para a praia para surfar todo dia. É possível? É possível. Agora, você vai ter que ter fontes de renda e rendimentos aí passivos e ativos para conseguir sustentar esse ativo de vida, que hoje é possível remotamente. Também vocês precisam conhecer quais todas as possibilidades de você faturar e, consequentemente, manter aí um estilo de vida que, de fato, vá mais alinhado com as suas próprias conexões, seus próprios valores, com até o seu próprio propósito de vida, porque você pode, dentro da sua jornada de trabalho, impactar pessoas que de fato você queira e não apenas trabalhar com clientes que você suporta e de fato não quer muito bem atender, mas hoje em dia não tem opção, porque é o que lhe resta no mercado de trabalho. Cidral, contigo. Opa! O pessoal pode sentir à vontade em alguma pergunta, mas tentando fechar aqui a nossa live dentro da proposta mencionada, né, gente? Fica muito evidente que nós vamos ter aí duas grandes pontas, por assim dizer, né? Um mundo de trabalho, as habilidades muito sofisticadas, altos salários e muita oferta. E na outra ponta, né, pouco sofisticado, baixos salários, e é justamente essa pressão que a classe média mundial está sofrendo. E para que você esteja conectado nesse efeito Dumbbell, né, do halter que eu estava mencionando anteriormente, toda a força, toda a energia, para que você possa entender esses movimentos da carreira e o quanto que essas habilidades dos eixos que o Dal Bosco falou, envolvendo aí não só marca pessoal, mas outras tantas quesitos, né? Nós desenvolvemos esse sprint de carreira, né? Porque, acima de tudo, a gente acredita que felicidade é possível desenvolver, até porque o bem-estar é uma habilidade, né? Então, esse também é um outro tema que vai ser abordado no sprint de carreira. Inclusive, mencionei aqui no chat o link para que vocês possam ter
pouquinho mais de detalhes, né, sobre esse programa. Na realidade, eu e o Dal Bosco afinamos esse projeto quando do lançamento do livro do Dal Bosco e da Andriele, o Personal Branding, né? Então, é um programa que vem sendo estudado, ajustado, e a gente está fazendo isso com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor, no sentido amplo da palavra, para trazer o melhor para todos os participantes desse sprint de carreira, né? Ok, então acho que vencemos aí a nossa jornada Carreira em Foco e nos colocando aí à disposição para todos os presentes, para qualquer tipo de dúvida, né? Está aí o link e mais detalhes aí a gente pode, na sequência, estar suprindo vocês com qualquer tipo de informação. Dal Bosco, agradeço demais aí você, agradeço também os participantes aqui presentes e as tuas últimas palavras, Dal Bosco. Beleza, pessoal. 21 em ponto aí, respeitando o horário de todo mundo. Isso também se chama disciplina, né, Cidral? Como a gente também tem que ter na nossa carreira. Vai ser um prazer enorme encontrá-los depois na sala VIP, vamos dizer assim, desse sprint de carreira, onde eu vou conhecer, inclusive, cada um um pouco mais, que vai estar junto nessa formação que a gente está trazendo em breve. Vai ser espetacular. Trazer aí todos os ensinamentos de anos, eu tendo a oportunidade de trabalhar em 4 continentes, a oportunidade de guiar muitos, centenas de executivos e conselheiros. Felicidade de hoje ser o mentor de marca pessoal no Brasil que mais formou executivos e conselheiros de empresas, e trazer um pouco desse ensinamento para vocês refletirem a carreira e começarem a agir de uma maneira mais estratégica. Independente se você quer ficar como colaborador, acompanhando onde é que você está, independente se você quer ser empreendedor, intraempreendedor, quer aumentar aí o seu valor de mercado, ou seja, se você quer aumentar seu nível de consciência e parar de agir de maneira errada, ou seja, que acaba lhe gerando uma espiral negativa, sem resultados, aí eu acredito que o caminho, né, é se conectar e estar numa comunidade que preza pela sabedoria, pelo compartilhamento de conteúdo de valor e transformacional. Andando aí vou até me despedir, andando com leões que a gente, de fato, consegue aí uma melhor carne para comer. Quando eu morava na África, Cidral, existia uma expressão, num dialeto no sul da África, que se falava assim, ó, se o anda ni roxico de Ayango, que significava em Quimbundo, né, um dialeto, quem anda com leão não come capim. Quer tomar decisões estratégicas na sua vida, pessoal e profissional, busque andar com mentores, né, que de fato consigam lhe inspirar e que, super importante para você ser um mentor, fazem o que falam. Fazem o que falam. Quem fala e não faz são os famosos falsos gurus da web, que tem um monte de 171 por aí. Boa, Dal Bosco. Beleza. Então, conforme o Dal Bosco deu spoiler, né? O 77 menos a tua idade é o tempo que você tem, em média, para estar buscando a tal felicidade. E aí o sprint de carreira, quem sabe, pode contribuir nessa jornada. Tá bom, gente? Um forte Pessoal, abraço. Cidral, só uma última observação. Quem quiser mais conteúdos diariamente, ó, Instagram, ricardo.dalbosco, tem conteúdo meu lá, chamando, quem acompanha nos stories, chamando aí o evento com a Sustentare também. Então, diariamente tem conteúdo gratuito para vocês aproveitarem, seja no Instagram, Ricardo Dal Bosco, seja no YouTube, também Ricardo Dal Bosco, seja no LinkedIn, Ricardo Dal Bosco. Valeu, Dal Bosco. Obrigado, viu? Valeu, gente. Valeu! Forte abraço, boa noite e até breve.